Seja bem-vindo ao canal Velocidade do Amor. Você já sentiu que há algo invisível manipulando o rumo da sua vida? Que as respostas que busca parecem sempre fora de alcance? Hoje, vamos atravessar os bastidores da consciência e apresentar essa mensagem exclusiva do Mestre ao povo brasileiro. E atenção, é fundamental que você permaneça até o final deste vídeo. No encerramento desta canalização, vamos compartilhar uma prática espiritual exclusiva, uma meditação com a poderosa chama violeta de Saint-Germain. Seja bem-vindo ao canal Velocidade do Amor. Vamos à canalização de hoje. Amados filhos da terra de Santa Cruz, ergam-se em espírito, pois os ventos que sopram sobre vossa nação não são comuns. Há agitações nos bastidores, movimentos ocultos sob o véu da normalidade, e muitos, distraídos pelas rotinas da matéria, não percebem que algo fundamental está sendo colocado à prova. Esta mensagem não é para os que dormem profundamente, mas para aqueles que, mesmo em silêncio, começam a sentir que algo está fora do lugar, que estruturas antes consideradas sólidas se mostram frágeis, que promessas de cuidado e proteção, feitas por vozes há muito conhecidas, soam agora ocas ou desconectadas da verdade. A verdade, meus irmãos, jamais será destruída, mas pode, sim, ser ocultada por um tempo. E é exatamente por isso que agora vos falo. O momento atual requer que cada um de vocês exercite o dom mais precioso que lhe foi concedido, o discernimento. Nem toda luz que brilha é verdadeira, nem todo gesto generoso nasce do coração puro, e nem toda voz que promete é digna de confiança. Muitos estão sendo seduzidos por confortos passageiros, alívios temporários e facilidades que, no fundo, apenas mascaram o enfraquecimento da ética, da justiça e da responsabilidade coletiva. Mas saibam, a energia da mentira, por mais bem ornamentada, colapsa diante do olhar firme daquele que está desperto. Brasil, tu és uma nação com um papel espiritual grandioso. Mas para cumprir teu propósito, é necessário que teu povo assuma as rédeas do próprio destino. Não mais entregue tua soberania, nem espiritual nem moral, a mãos que não vibram na verdade. O chamado não é para o confronto, mas para a vigilância serena. O convite não é para o desespero, mas para o despertar consciente. Estejam atentos aos sinais. Observem onde há incoerência, onde há disfarces, onde há promessas fáceis demais. As máscaras estão começando a cair, mas só os olhos preparados verão. Não acusem, não julguem, apenas observem, questionem e ajam com base na luz interna que vos guia. E, se por vezes sentirem-se impotentes diante do que percebem, lembrem-se. Uma chama firme, ainda que solitária, dissipa as trevas de todo um aposento. Vos exorto a permanecerem firmes na verdade inegociável em vossa alma. A alquimia da transformação começa em vossos pensamentos, transmutando indignação em ação lúcida, transmutando dúvida em intuição refinada, transmutando medo em firmeza. Eu sou Saint-Germain, e vos acompanho neste ciclo de revelações. Não para julgar, mas para sustentar a chama violeta da liberdade e da justiça sobre esta terra bendita. Que cada coração brasileiro seja um altar de sabedoria em tempos que exigem olhos abertos e espírito forte. O momento é sutil, mas decisivo. Sejais luz em meio à névoa. Ao vos dirigir estas palavras, não falo apenas à vossa mente racional, mas principalmente ao vosso coração soberano. Aquele que sabe reconhecer a verdade, mesmo quando ela vem envolvida em silêncios, entrelinhas e sinais sutis. É importante que compreendam. Há ciclos nos quais a superfície parece calma, mas o fundo das águas se move com intensidade. Neste momento, é exatamente aí que se encontra o vosso desafio.
Nem todas as mudanças se manifestam de forma visível de imediato, mas o invisível é o que antecede todas as manifestações do visível. Há uma preparação em curso, um grande reposicionamento da consciência coletiva. Muitos serão chamados a perceber além dos sentidos físicos. Serão testados em sua confiança, em sua fé, em sua honestidade mais íntima. Não perante os olhos do mundo, mas perante a própria alma. Os acontecimentos que se desenrolam nos bastidores das instituições humanas são apenas reflexos de uma necessidade profunda de purificação. Nada do que está sendo revelado acontece por acaso. Tudo vem à tona quando o campo espiritual está pronto para lidar com a verdade, mesmo que ainda de forma gradual. Estejam atentos aos sussurros do desconforto que nasce quando algo não parece certo, mesmo que todos ao redor ainda o aceitem como normal. O desconforto silencioso é um dom, não um erro. Ele é o início do despertar. Não o silenciem, não o racionalizem, ouçam-no. A transição que viveis agora não é apenas política, econômica ou institucional, ela é espiritual. E como toda transição espiritual, ela começa dentro. Perguntem a si mesmos: estou alinhado com os princípios mais elevados da minha alma? Mesmo em pequenas decisões? Tenho coragem de observar, sem julgamento, mas com firmeza, o que está sendo encoberto? Estou disposto a mudar minha forma de participar do mundo, mesmo que isso exija desconforto ou sacrifício? Não esperem soluções externas. Elas virão, sim, mas apenas quando o número de consciências despertas for suficiente para sustentar uma nova realidade. E isso começa com você. Você que sente que algo não vai bem, mas ainda não sabe o que fazer. Você que percebe incoerências em discursos e promessas, mas tem medo de ser desacreditado. Você que ainda confia na força do bem, mas se sente isolado por pensar diferente da multidão. A vocês digo, não estão sós. Há um exército silencioso de almas despertas caminhando lado a lado com vocês. Nas cidades, nos campos, nas escolas, nos lares. Eles não gritam, eles não impõem, eles irradiam o novo. Brasil será edificado não por mãos manchadas de poder, mas por corações banhados de consciência. Este é o verdadeiro alicerce da mudança. A integridade no invisível, a retidão sem aplausos, a firmeza sem violência. Neste momento, filhos, cada ação vossa importa. Uma conversa lúcida sem imposição, um não dito com dignidade, um sim comprometido com a verdade, um silêncio sábio quando todos gritam. Tudo isso, somado, forma o campo vibracional que sustentará a nova realidade. E esse campo está sendo construído agora, nas horas em que muitos ainda dormem e ignoram os sinais do alto. Não vos iludais. Haverá resistências, haverá confusão, haverá tentativas de distração, de divisão e de manipulação. Mas nenhuma mentira resiste por muito tempo diante do fogo violeta da consciência desperta. Brasil, tua luz é tua responsabilidade. Não espere salvadores, sede vós mesmos os espelhos da mudança que desejais. A liberdade verdadeira não virá como um presente. Ela será conquistada no silêncio do discernimento e na firmeza dos justos. E mesmo que a escuridão pareça dominar por instantes, lembrai-vos: quanto mais escura a noite, mais próxima está a aurora. Vivemos tempos em que os véus que encobrem verdades profundas começam lentamente a se dissolver. Ainda que as aparências indiquem estabilidade, há movimentos invisíveis que já anunciam transformações inevitáveis. O Brasil, enquanto nação espiritualmente marcada por sua vocação à liberdade, encontra-se hoje diante de um ponto crítico: seguir repetindo padrões de cegueira coletiva ou escolher, de forma consciente, o caminho do discernimento.
É natural que, diante do desconforto, muitos procurem culpados. É mais fácil voltar os olhos ao exterior, às figuras públicas, às instituições e atribuir a elas toda a responsabilidade pelos desequilíbrios que sentimos. No entanto, essa é uma visão parcial que apenas perpetua o estado de dependência e desorientação. A verdadeira transformação começa dentro, silenciosa, constante e muitas vezes invisível aos olhos do mundo. A proposta aqui não é de revolta, mas de responsabilidade. É preciso reconhecer que toda estrutura corrupta, seja no plano físico, político ou institucional, é sustentada, ainda que de forma inconsciente, por milhões de pequenos acordos individuais com a inércia. Cada vez que escolhemos o silêncio conveniente, o benefício imediato, a omissão disfarçada de cautela, estamos alimentando aquilo que secretamente desejamos ver ruir. O momento atual exige uma nova postura. O povo brasileiro é chamado não apenas a reagir, mas a refletir. Refletir sobre seus valores, sobre o que tolera em nome da comodidade, sobre o que silencia por medo e sobre o que repete por costume. O grande teste espiritual não está apenas nos grandes atos heróicos, mas nos gestos cotidianos, na honestidade sem plateia, na palavra dita com responsabilidade, na recusa de participar de jogos duvidosos, mesmo que todos à volta ainda os aceitem como normais. E é exatamente por isso que o despertar é, ao mesmo tempo, um fardo e uma bênção. Aqueles que enxergam não podem mais fingir que não veem. Aqueles que sentem o chamado não conseguem mais repousar na indiferença. Ser consciente num mundo que ainda dorme exige força, mas é essa força que moldará a aurora que virá. Há, sim, uma aurora se formando, invisível ainda para muitos, mas já percebida por aqueles que silenciaram o suficiente para ouvir a voz da alma. Essa aurora não será televisionada, nem imposta por decretos. Ela nascerá das margens, dos pequenos grupos, dos cidadãos anônimos que decidiram não mais negociar sua consciência. Aqueles que caminham na luz da verdade compreendem que não se trata de mudar o mundo de uma só vez, mas de manter-se coerente com os princípios da alma, mesmo quando isso pareça insignificante ou solitário. Porque, no plano sutil, nada que vibra na verdade é pequeno. É hora de abandonar a ilusão de que alguém virá resolver o que nos cabe resolver. O Salvador que muitos esperam está adormecido dentro de si mesmos, e o seu despertar é, ao mesmo tempo, pessoal e coletivo. Não há nova era sem nova postura, não há justiça externa sem retidão interna. Por isso, este é um convite não para uma revolução de bandeiras, mas para uma revolução de consciências. Que cada brasileiro, ao despertar pela manhã, pergunte a si mesmo: o que posso fazer hoje para ser um reflexo da ordem que desejo ver no país? A resposta, por mais simples que seja, será sempre um passo a mais no caminho da transformação real. O Brasil não será redimido por força, mas por lucidez. Não será salvo por carismas, mas por caráter. E esta obra silenciosa já começou. O tempo agora é de firmeza, de clareza e de decisão. Dirijo-me agora àqueles cujos corações já vibram além do mundo visível. Aqueles que, mesmo em silêncio, sustentam as colunas invisíveis do que ainda há de puro, justo e nobre nesta nação. Esta mensagem não é para as massas distraídas, mas para os portadores da consciência desperta, que sabem que a verdadeira batalha nunca foi contra carne ou sangue, mas contra forças que operam nos bastidores da realidade. Vos falo, pois o tempo se estreita e o momento exige posicionamento. O cenário externo é apenas o eco de um processo que começou no plano sutil. Aqueles que veem além da superfície já percebem que há um chamado pulsando em cada gesto banal do cotidiano.
O Brasil, esta terra de promessas e potenciais, está sendo atravessado por um processo de depuração espiritual. Mas escutem bem, essa purificação não será feita por mãos externas. Ela começa em cada coração que escolhe vibrar na frequência da verdade, ainda que ninguém mais o faça. Não espereis que os portões da nova era se abram com fanfarras. Eles se abrirão com o som do vosso silêncio consciente, com a renúncia firme aos velhos padrões que por tanto tempo alimentaram a ilusão. Muitos ainda buscam sinais no céu, profecias exatas, datas e salvadores. Mas o verdadeiro sinal já foi dado. É a inquietação que arde em vossos peitos, o incômodo diante da mentira, o cansaço de viver em desalinho com a alma. Isto é o despertar. O Brasil é guardião de uma energia singular, a integração. É nesta terra que o mundo espiritual se funde ao físico com maior facilidade. Por isso, tantas correntes de luz escolheram encarnar aqui. Tantas sementes foram plantadas em centros, grupos, comunidades e até nos lares mais simples. Porém, essa missão não é um privilégio, é uma responsabilidade. Muitos que vieram com dons espirituais se perderam em promessas egóicas, em distrações místicas ou na busca por reconhecimento terreno. Agora, o tempo vos conclama. Retornem à simplicidade da luz, à verdade que não precisa se anunciar porque já é. Que vossa espiritualidade seja ativa, que vossa oração se torne ação vibratória, que vossas práticas sejam pontes e não muros. Que vossa presença transmute o ambiente sem precisar de palavras. Os tempos são propícios para a ação dos conscientes, não da ação barulhenta, mas daquela que se infiltra como orvalho suave, mas transformadora. A chama violeta que sustento não é apenas uma ferramenta de purificação, mas um convite à coragem interna, aquela que decide permanecer fiel à luz, mesmo quando tudo à volta parecer escuro. Brasil, tua libertação começa no campo vibracional. Quando tua frequência se elevar, tuas instituições, tua cultura e teus caminhos se reorganizarão naturalmente. Mas isso só ocorrerá quando os pilares da nova consciência forem assumidos por teus filhos mais lúcidos. Portanto, a vós que já sentis o chamado, não recueis. Não vos distraiais com as ilusões do momento. Não vos prendais ao teatro das aparências. Simplesmente mantenham a vibração da integridade, da compaixão e da vigilância serena. Cada oração verdadeira, cada decisão ética, cada silêncio sábio é um passo na construção da nova terra que tanto almejais. E lembrai-vos, quanto mais profunda a noite, mais necessária se torna a luz individual. Não busque aprovação, buscai alinhamento. Não busque segurança, buscai coerência. O tempo do despertar já começou. Agora é o tempo da sustentação, e essa tarefa é vossa. Sede, pois, os novos templos vivos desta nação. Transformai vosso corpo em instrumento, vosso lar em altar, vossa mente em ponte para o alto. Assim, e só assim, o Brasil cumprirá seu destino espiritual entre as nações, com a chama do discernimento, com a força da transmutação e com a fidelidade ao plano superior. O momento em que vos encontrais é um ponto de inflexão na história do Brasil e, por extensão, na história da humanidade. A quietude do despertar não deve ser confundida com passividade. Pelo contrário, é na serenidade do espírito firme que reside a força capaz de romper os ciclos viciosos de ilusão, medo e manipulação. Não mais cabe ignorar os pequenos sinais, as inquietações sutis, os insights que surgem como lampejos da alma. Eles são as sementes do novo tempo, esperando germinar nas terras férteis de corações abertos e mentes vigilantes. Ser vigilante não significa ser alarmista, nem nutrir ressentimentos contra aqueles que ainda caminham em escuridão.
Significa, antes de tudo, assumir a responsabilidade pela luz que cada um carrega. Essa luz que pode iluminar cantos antes esquecidos, corrigir rumos que pareciam imutáveis e fortalecer a estrutura invisível que sustenta o Brasil. A sombra que hoje se insinua sobre as instituições e sobre as relações humanas não é um inimigo externo, é uma prova de que o povo brasileiro deve elevar-se não apenas em protestos ou discursos, mas em transformação interna, profunda e inquebrável. A consciência não se molda por acaso. Ela se forja na disciplina do pensar claro, no cultivo da paciência diante das adversidades, no amor firme que não cede à corrupção da alma. Cada brasileiro é chamado a ser um guardião dessa consciência, não um vigilante das falhas alheias, mas um escultor da própria integridade. E essa tarefa é urgente, pois quanto mais se adia o encontro com a verdade interior, mais as estruturas externas se tornam frágeis e vulneráveis. A inversão de valores que hoje nos preocupa é a manifestação externa de uma crise interior ainda não resolvida. O Brasil não pode renascer sem que seus filhos renasçam primeiro em si mesmos. É chegada a hora de escolher entre a conformidade que mantém tudo igual ou a coragem que transforma o invisível para que o visível se reestruture. Não há neutralidade diante dessa escolha. Aos que ainda vacilam digo, despertem agora, pois a jornada é exigente, mas a recompensa é a verdadeira liberdade. Aquela que não depende de fatores externos, mas que nasce do profundo alinhamento com o propósito da alma. Aqueles que já caminham nesta senda, fortalecei-vos. A jornada será longa e desafiadora, mas nenhuma tempestade é eterna. O sol da nova era nasce para aqueles que mantêm firme a chama da consciência, mesmo quando o mundo ao redor parece afundar em trevas. Lembrai-vos de que o Brasil carrega em seu ventre a semente da nova humanidade, uma humanidade que aprenderá a viver em harmonia, respeito e sabedoria. Esta semente só germinará se for nutrida pelo compromisso inabalável de seus filhos. Portanto, conclamo-vos, povo brasileiro, ergam-se com dignidade e discernimento. Não se deixem seduzir por falsas promessas, nem abalem diante das dificuldades temporárias. A luz que carregais é mais forte que qualquer sombra. Não mais permitais que o medo dite o rumo da nação. Não mais cedais à indiferença que paralisa. E, sobretudo, não mais adieis o despertar que já bate à porta de cada coração. Neste instante sagrado, em que a história se dobra sobre si mesma e as sombras da dúvida e da confusão buscam envolver-vos, saibam, a verdadeira luz jamais se apaga. Ela reside imutável e eterna dentro do santuário do vosso ser. Uma chama que nem mesmo as tempestades mais ferozes podem extinguir. O Brasil, esta terra abençoada por dons espirituais profundos e riquezas ancestrais, está diante de uma escolha que ultrapassa o tempo e o espaço. Não se trata apenas de mudar o que está fora, mas de transformar o que habita no âmago de cada filho desta nação. É na alquimia interior que se encontrará a chave para a libertação verdadeira. É preciso, pois, abandonar as vestes antigas da ignorância e da complacência que já não servem à alma coletiva. É necessário erguer-se em dignidade, mesmo que seja em silêncio, mesmo que a multidão ainda não compreenda o valor da firmeza interior. Este chamado não é para os fracos de coração, nem para os que preferem o conforto da ilusão. É para os guerreiros da luz, os guardiões da verdade, aqueles que reconhecem que a coragem verdadeira é fruto do amor maior e da responsabilidade profunda. Amados brasileiros, saibam, o tempo da espera acabou. O tempo das escolhas firmes chegou. Cada pensamento, cada palavra e cada ação vossa
ecoa no tecido da realidade, tecendo o destino não apenas do Brasil, mas de toda a humanidade. Não há espaço para hesitação, não há espaço para divisões que enfraquecem a alma do povo. O momento é de união na diversidade, de reconhecimento do sagrado em cada rosto, em cada cultura, em cada canto deste vasto território. E mesmo que as forças da resistência se manifestem, e elas se manifestarão, lembrai-vos, a luz que carregais é invencível. Ela não precisa de glória ou reconhecimento. Basta-lhe a fé silenciosa de quem sabe que o verdadeiro poder reside na integridade do ser. O Brasil está sendo chamado a ser farol para o mundo, não por imposição, mas por radiação natural da sua alma desperta. Cada brasileiro consciente é uma centelha dessa grande chama que ilumina a escuridão coletiva. Portanto, levantai-vos com a certeza de que sois mais que espectadores, sois co-criadores da nova era. E que esta nova era será edificada não por palavras vazias, mas pela soma das pequenas escolhas feitas em cada coração. Que vossa fé seja firme como a rocha, que vossa coragem seja profunda como o mar, que vossa luz seja intensa como o sol do meio-dia, porque, no fim, somente a verdade perdura, e essa verdade já habita em vós. Brasil, desperta, desperta para a tua grandeza oculta, desperta para a tua missão ancestral, desperta para o brilho inextinguível da tua alma. E assim, com os olhos no horizonte e o coração em chamas, caminhemos juntos, sabendo que o amanhecer não é apenas uma promessa, é uma certeza irrevogável. Eu sou Saint-Germain, e com a chama violeta da transmutação e a força do amor eterno, permaneço ao vosso lado. Sigamos em luz. Agora, meus amigos do canal, como forma de gratidão, vamos à nossa prática exclusiva. Antes de iniciarmos, compreenda, esta não é uma simples visualização, não é um exercício para aliviar emoções superficiais. O que faremos agora é um ato de transmutação vibracional consciente, uma reprogramação do seu campo energético, um chamado à sua centelha soberana. Feche os olhos. Respire de forma profunda e lenta. Inspire pelo nariz, segure o ar por alguns segundos e, ao expirar pela boca, sinta como se estivesse liberando camadas densas de padrões antigos. Faça isso 3 vezes. Não tenha pressa. Agora, com a mente silenciosa, visualize uma esfera de luz violeta surgindo à sua frente. Ela pulsa, vibra e parece respirar junto com você. Essa não é uma chama comum, é uma frequência viva, inteligente, capaz de atravessar todas as camadas do seu ser, desde os corpos mais sutis até os registros mais antigos da sua alma. Imagine que essa chama começa a girar, primeiro em torno da sua cabeça, dissolvendo pensamentos obsessivos, depois ao redor do seu peito, libertando dores emocionais, e então descendo até o plexo solar, aliviando ansiedades e medos inconscientes. Sinta como essa energia avança ainda mais fundo, penetrando nas suas memórias celulares, onde você carrega culpas, vergonhas, mágoas. Ela toca esses pontos, não para apagá-los, mas para purificá-los, transmutá-los, reescrevê-los em uma nova frequência. Enquanto a chama violeta circula, repita internamente, mas com firmeza vibracional. Eu revogo agora todas as permissões conscientes e inconscientes que me conectaram a padrões de medo, limitação e manipulação. Eu sou a liberdade que pulsa no âmago da criação. Eu sou a transmutação viva.
Eu sou a chama violeta em movimento. Sinta, não como uma frase, mas como um decreto cósmico saindo da sua consciência superior. Permaneça por mais alguns instantes, visualizando essa chama se expandindo, primeiro ao redor do seu corpo, depois alcançando sua casa, sua cidade, seu país, até envolver o planeta inteiro num grande vórtice de transmutação. E agora, com a energia estabilizada, inspire profundamente mais uma vez. Movimente lentamente os dedos das mãos, dos pés, e quando se sentir pronto, abra os olhos. Retorne, mas traga consigo a certeza inegociável de que a partir deste momento, algo foi definitivamente transmutado. Que honra ter você aqui até o final deste vídeo. Se essa mensagem ressoou no seu coração, escreva nos comentários: "Eu sou a luz que vence". Assim saberei que você ficou comigo até este momento tão especial. Foram horas de preparo para entregar essa canalização com o máximo de verdade e luz. Se quiser nos retribuir por esse esforço, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precise desta transmutação energética. Porque no fim, a luz sempre vence.